Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar da nossa rotina do dia 10 de novembro. Eu sou a professora Tatiana, da Escola Estadual Professor Walter Paiva. Faça um cabeçalho, conforme está aparecendo na tela. Nome da escola, nome da cidade, dia, mês e ano. Hoje é terça-feira. O seu nome, o meu nome, rotina, língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa. Escreva no caderno conforme está aparecendo aí para você. Ler e escrever, volume 2, unidade 3, atividades habituais, leitura de crônica. Atividade 1, leitura de crônicas, página 133. Leia as crônicas O Melhor Amigo e O Assalto. A partir de agora, preste atenção no que eu vou ler e explicar. Depois, deixe o caderno de lado. Depois, assim que precisar voltar ao caderno, eu falarei para vocês. O que é crônica? Características e principais tipos. A crônica, ela é um gênero textual. Ela é um texto, um dos mais populares, utilizados para descrever situações do cotidiano. Mas será que a gente sabe identificar esse texto? Será que a gente conhece as principais características? Onde nós encontramos muitas vezes no meio jornalístico, no jornal, revistas, é uma linguagem simples que torna uma leitura fácil e agradável e também permite que o leitor se sinta amigo do cronista. Parece que quando a gente está lendo uma crônica, parece que quem escreveu é o nosso melhor amigo. Então, isso desperta um tom informal nessa escrita. A crônica é um tipo de texto que tem prazo de validade, por ser ela trata de assuntos atuais. Geralmente é uma crítica, comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. Característica da crônica. Entre as principais características é possível destacar linguagem simples, objetiva e um texto curto, além de tratar de abordagens que geralmente retrata temas que acontecem no momento, ou é uma análise da sociedade. Ela retrata acontecimentos do cotidiano, sempre com caráter crítico sobre comportamentos sociais, leis, instituições. É um gênero textual que está entre o jornalístico, jornal, e o literário. Pode ter livros, trazendo temas reais trabalhados de forma mais subjetiva. Temas reais e temas do nosso dia a dia. A crônica é um tipo de texto que chama a atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, que quer dizer engraçado, e prendendo a atenção do leitor. Você vai lendo, você quer terminar aquele texto, não é aquele texto que você deixa jogado, lê, começa a ler, não tem mais vontade. Por contar a história de uma forma rápida, sem grandes detalhamentos. A essência da crônica. Ela é de temas, assuntos atuais, uma linguagem simples, faz uso de pouco ou nenhum personagem, tom irônico e humorístico, e bastante usada no jornalismo. São textos rápidos e objetivos. Tipos de crônica.
Apesar de se tratar de um texto narrativo descritivo, a crônica pode ter aparecer de formas diferentes e tratar assuntos de formas distintas. Entre os principais tipos de crônica é possível destacar a crônica narrativa, conta fatos do cotidiano, acontecimentos das últimas semanas em ações gerais. O texto conta a história, seja em primeira ou terceira pessoa do singular, e ela conta diferentes fatos. Já a descritiva, como o próprio nome diz, trata de um texto descritivo sobre uma determinada situação do cotidiano em algum local. Preste bem atenção nisso. Contendo ou não personagens. É explorar ao máximo os detalhes dos objetos, local, pessoa, animal que o cronista deseja descrever. Crônica humorística. Ela vai ser engraçada, ela vai ter humor, mas usa a seu favor a ironia para entreter o público. Na maioria das vezes, a crônica humorística é utilizada para contar um acontecimento político, econômico ou cultural de uma forma descontraída. A jornalística, texto muito utilizado pela empresa brasileira para retratar e refletir sobre temas da atualidade, em uma linguagem um pouco mais leve. Esse tipo de crônica possui um caráter mais narrativo e argumentativo, mas sempre traz a leveza do texto. Então agora, coloquem no caderno de vocês apenas o texto da crônica. O Melhor Amigo, crônica de Fernando Sabino, que é quem escreveu, o autor. Vamos prestar atenção. A mãe estava na sala costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Só nesse primeiro pedaço aqui, nesse primeiro parágrafo. Vamos voltar. Dá para nós sabermos qual é o tipo da crônica? Ela tá entre a narrativa ou a descritiva? Descrever é falar todos os detalhes. E a narrativa vai falar do modo geral. Olha só como que ela tá falando dos detalhes. Prestem atenção. A mãe estava na sala. Se ela estava na sala, o que ela estava fazendo? Costurando. Esse menino, ele abriu a porta meio ressabiado, sabe? Com medo. Olha o detalhe, arriscou um passo para dentro e mediu cautelosamente. Ele estava com medo, mas ele estava indo devagarinho, a distância, até chegar no seu quarto. Então, essa crônica é uma crônica descritiva. Vamos continuar a leitura. Meu filho, gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. Que é que você está carregando aí? Como será que ela viu o que ele estava carregando, sendo que ela estava de costa? Ah, interessante. O que vocês acham que é o melhor amigo? Eu
Eu falaria que deveria ser uma pessoa. Mas já que ela tá perguntando o que estava carregando aí, será que é uma pessoa? Vamos continuar. Como podia ter visto? Como podia ter visto alguma coisa se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Está sim, você entrou carregando uma coisa. Pronto, estava descoberto. Não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Quem que tá narrando essa crônica? É um menino ou é uma outra pessoa fora? É o menino, né? Porque, ó, o jeito era procurar comovê-la. Então ele estava pensando em algo para fazê-la acreditar. Então, essa crônica, ela tá escrita em primeira pessoa. Veio caminhando desconsolado até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. Olha aí, mamãe, é um filhote. Seus olhos suplices aguardavam a decisão. Suplices é que sabe aqueles olhinhos brilhoso, pedindo que a mãe ficasse com o filhote? Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso? Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele faz. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais aqui em casa. Tanta coisa para cuidar. Deus me livre de ainda inventar uma amolação dessa. O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. Desculpa, pessoal. A, a crônica está contada em terceira pessoa. O narrador não faz parte. A gente também não tem nenhum direito nesta casa? Pensava. Um dia ainda faço um estrago louco, meu único amigo, enxotado desta maneira. Que diabo também? Nesta casa tudo é proibido, gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. 10 minutos, repetiu ela com firmeza. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo também. De hoje em diante eu não estudo mais. Não vou mais ao colégio e não faço mais nada. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com sua costura. A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Sua alma, sua palma. Conhecia bem a mãe e sabia que não haveria apelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo. E depois, ao fim de 10 minutos, a voz da mãe inuserável. Vamos, chega, leva esse cachorro embora. Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo não tem mais ninguém nessa vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Deixa de conversa e obedece sua mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Um recalque complexo essas coisas. Pronto, mamãe. E exibia ele uma nota de 21 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu devia ter perdido 50, tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo. Então vamos lá. É uma crônica descritiva em terceira pessoa que está falando do quê? Qual é o tema
dessa crônica? Não está falando de uma relação? Qual é essa relação? Pensem um pouquinho. Eu fiz uma primeira leitura, vocês deverão fazer outras. Por quê? No caderno, vocês vão colocar do jeito que está aqui. Responda as perguntas abaixo no caderno. Número 1. Quem é o autor da crônica? Está falando lá no começo. Qual o livro de onde foi retirada a crônica? Veja se está falando algo de onde foi retirado. Qual é a temática abordada? Falei agora há pouco sobre a relação. Qual é a relação que essa crônica está retratando? O texto apresenta a descrição do local e dos personagens? Vocês vão colocar para mim. Se sim, como é a descrição desse local ou desses personagens? Como o texto foi iniciado? Foi iniciado com parágrafo ou foi direto para o diálogo? Então aí, ó, tem duas perguntas. Como foi o texto iniciado? E você pode começar direto num diálogo. Você pode iniciar o texto num diálogo, é isso que eles estão querendo falar. E qual a linguagem utilizada pelo autor? Lembra aqui, ó. Ela é uma linguagem leve, irônica, humorística. Ela é informal. Como que ela é essa linguagem? Feito isso, vocês vão colocar no caderno o assalto. Vai parar e ouvir. Para tudo agora que está fazendo e ouça a minha leitura. Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isto é um assalto. Houve um rebuliço, os que estavam perto fugiram. Alguém correndo foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira atravancada, mas provida de um admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que estava perpetrando um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que sim, pois do contrário, como poderia ser assaltado? Então vejam só, a mulher falou é um assalto por causa do preço do chuchu. Quem estava por perto começou a correr. Mas será que estava tendo um assalto mesmo? Pensaram que tinha um banco lá perto. Será que tinha? Um assalto! A senhora continuava a exclamar. E quem não tinha escutado, escutou multiplicando a notícia. Aquela voz subindo do mar de barracas e legumes era como a própria sirene policial, documentando por ser um uivo a ocorrência grave, que fatalmente estaria consumando ali, na claridade do dia, sem que ninguém pudesse evitá-la. Olha o assalto, tem um assalto ali adiante. O ônibus na rua transversal parou para assuntar. Passageiros ergueram-se, puseram-se o nariz para fora. Não se via nada. O motorista desceu o trocador, um passageiro e advertiu: no que você vai a fim do assalto? Eles assaltam sua caixa. Ele nem escutou. Então os passageiros também acharam de bom alvitre abandonar o veículo na ânsia de saber quem vem movendo o homem, desde a idade da pedra até a idade do módulo lunar. Outros ônibus pararam, a rua entupiu. Melhor, todas as ruas estão bloqueadas, assim eles não podem andar no pé. É uma mulher que chefia o bando? Já sei, a tal dondoca loira. A loura assalta em São Paulo, aqui é a morena. Uma gorda está de metralhadora, eu vi. Minha Nossa Senhora, o mundo está revirado.
Vai ver que está caçando é marido. Não brinca numa hora dessas. Olha aí, sangue escorrendo. Sangue nada, é tomate. Na confusão circularam notícias diversas. O assalto fora uma joalheria, as vitrines tinham sido esmigalhadas à bala. E havia joias pelo chão, braceletes, relógios. O que os bandidos não levaram na pressa era agora objeto de saque popular. Morreram no mínimo 2 pessoas. 3 estavam gravemente feridas. Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da confusão coletiva. Era preciso abrir caminho a todo custo, no rumo do assalto para ver no rumo ao contrário para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se. Gente, é N aqui, tá? Às vezes trocavam de direção. Quem fugia dava marcha ré. Quem queria espiar era arrastado pela massa oposta. Os edifícios de apartamentos tinham fechado suas portas. Logo que o primeiro foi invadido por uma pessoa que pretendia ao mesmo tempo salvar o pelo e contemplar lá de cima. Janelas e balcões apinhados de moradores que gritavam: Pega, pega, correu para lá. Olha ela ali. Eles entraram na Kombi ali adiante. É um mascarado? Não, são 2 mascarados. Ouviu-se nitidamente o pipocar de uma metralhadora. A pequena distância foi um deitar no chão geral. Como não havia espaço, uns caíam por cima do outro. Cessou o ruído. Voltou. Que assalto era esse, dilatado no tempo, repetido e confuso? Olha o diabo daquele escurinho tocando a matraca e a gente com dor de barriga, pensando que era metralhadora. Caíram em cima do garoto, que sorveteu na multidão. A senhora gorda apareceu, muito vermelha, protestando sempre. É um assalto. Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto. Quem escreveu foi Carlos Drummond de Andrade, 70 historinhas. É um livro, foi a 3ª edição no Rio de Janeiro, de 1994, página 13 e 14. Deu para entender o porquê que é engraçado essa crônica? A senhora começou a falar que era um assalto, o chuchu, e o garoto estava com um objeto na mão que, balançando, tinha o som de uma metralhadora. Vocês também farão conforme eu fiz na leitura anterior. Colocarão essas perguntas no caderno, irão responder quem é o autor da crônica, qual o livro de onde foi retirada a crônica, qual a temática abordada. O texto apresenta a descrição do local e dos personagens, como que é esse local e como são esses personagens, como o texto foi iniciado. Você pode começar direto num diálogo, sem a preocupação de apresentar o personagem ou o local da história onde acontece, e qual a linguagem pelo autor. Feito isso no caderno, vai pegar o ler e escrever que vocês retiraram por último lá na escola, vão abrir na página 133, que é essa página que está aparecendo para vocês. Atividade 1, leitura de crônicas, que nós já lemos. Em trio, no caso vai ser sozinho. Pesquise crônicas no acervo da escola. Eu já passei para vocês. Apresente na roda de leitura para todos os alunos, seguindo o seguinte roteiro. Essas perguntas vocês já responderam no caderno. Agora aqui, ó. Após a apresentação de todos os trios, quais são as semelhanças e diferenças que podemos observar nas crônicas apresentadas? O que tem de semelhante entre as 2 crônicas que lemos? Vocês vão registrar neste pedaço abaixo. Terminado, vai voltar lá no caderno e colocar:
Matemática e mais, sequência 16, atividade 16.1, página 9 e atividade 16.2, página 10. Pegue o livro EMAI Ler e Escrever, volume 2, que vocês pegaram por último. Abra na página 9. É essa sequência 16. Marcos e Helena moram em uma pequena cidade, mas tem muitas possibilidades de diversão. Eles frequentam a livraria da Dona Neia e ela lhe contou que sempre faz um levantamento dos livros que tem para vender. Resolva com um colega situações, problemas a seguir e registre os procedimentos utilizados. Então, vamos fazer a primeira leitura. Na livraria da Dona Neia havia uma prateleira de 1.200 livros de romance e os outros eram de aventuras. Se o total de livros da prateleira era de 2.550, quantos eram de aventura? Faz a primeira leitura corrida, igual eu fiz aqui. Aí agora vocês vão marcar as informações. Na prateleira tinha 1.200 livros de romance. Então, coloca aqui, ó, 1.200. Vamos colocar o R. Romance. Os outros eram de aventura, que ela não fala. Se o total de livros, o total é 2.550, é o total, não é? Quantos eram de aventura? Então, de aventura, a gente não sabe. Se eu tenho o total e tenho o romance, como que eu faço para achar o de aventura? Vocês vão fazer dessa maneira as informações e aqui do lado vocês vão montar a conta para achar os livros de aventura e dar a resposta, certo? B. Nessa livraria também tem 1.325 livros de conto. Dona Neia foi a uma feira de livros e comprou 565. Quantos livros de conto a livraria tem agora? Ela tinha 1.325 e comprou mais 565. Coloquem as informações para vocês fazerem a conta depois, fica melhor, certo? Quando eu tenho um valor e eu comprei mais outro valor, qual é a operação que eu vou fazer? Dona Neia fez uma promoção e vendeu 15.350 livros, dos quais 7.330 eram de romance e os demais eram de aventuras. Quantos livros de aventuras foram vendidos a mais que os de romance? Prestem atenção que aqui vai ter que fazer duas operações. Então, ó, quando eu falo vendeu, que conta que eu tenho que fazer? Aqui eu vou precisar achar de novo a quantidade de aventura, para depois eu saber quem tem mais, se é aventura ou romance. Terminou? Próxima atividade, 16.2. No fim de semana, Marcos e Helena convidaram Rodrigo para jogar videogame. Helena marcou os resultados das partidas em uma tabela, mas deixou alguns espaços sem preencher. Observe. Então, temos aqui a primeira partida, a segunda e a pontuação final. Helena está precisando preencher a pontuação final, Marcos a primeira partida, Rodrigo a segunda.
Qual a pontuação final de Helena? Que operação você fez para achar esse resultado? Vocês irão fazer a conta e dar a resposta na letra A, correto? Quantos pontos Marcos marcou na primeira partida? Vai ter que fazer uma operação e dar a resposta. Quantos pontos Rodrigo marcou na segunda partida? Que operação você fez para achar esse resultado? Feito isso, tirem as fotos e mandem para mim até amanhã. Não acumulem as atividades. Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos para todos.